Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Estamos encerrando mais uma semana sob as bênçãos do Senhor e só temos a agradecer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Queridos, vamos nos ater à palavra de Deus, porque nesta manhã nós estaremos falando sobre Jesus e a Páscoa. Diz o texto sagrado no livro de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João inicia o seu livro fazendo uma apresentação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, aquele que viria para ser o nosso Senhor e Salvador. E aquele que é apresentado no livro de Gênesis, preste atenção, ele é apresentado no livro de Gênesis como cordeiro, quando o homem e a mulher, os primeiros que foram criados por Deus, desobedeceram a Deus. Então, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus seria o único ser preparado, separado por Deus para esmagar a cabeça da serpente. Quem é a serpente? O inimigo que tenta nos destruir, nos desviar da presença de Deus. E este é forte e poderoso, atua no sistema do mundo, comanda todo o sistema do mundo, e é ele que cria todos os males e nos induz à prática de muitos males que por vezes nem pensamos em fazer. Quantas pessoas são induzidas à prática de algum mal sem pensar, fazem e depois ficam muito tristes porque fizeram aquilo que não desejavam fazer. Satanás é astuto e trabalha arduamente para desfazer toda a obra de Deus na nossa vida, ou nos induzir à prática de todas as obras que ele ama, que é a perversão. Querido, então vamos pensar, por que a Páscoa? Deus instituiu a Páscoa, está no livro de Êxodo, capítulo 12, de 1 a 30. Se você for lá e ler, você vai encontrar a instituição da Páscoa. O que significa a Páscoa? A Páscoa significa exatamente Deus lutando para libertar o homem da escravidão. A nação de Israel estava sujeita à escravidão do Egito. E o Senhor desceu, lutou contra Faraó, que se intitulava uma entidade divina perante toda a nação, e ele desafiou todos os deuses do Egito e conseguiu mostrar o seu poder e se revelar como o único Deus verdadeiro. E na noite tremenda da Páscoa, da instituição da Páscoa, o Senhor mandou o seu anjo para fazer cumprir a sua palavra, e assim foi morto todos os primogênitos dos homens, a começar do rei até o mais pobre, dos animais, de todos que estavam no Egito. Todos os primogênitos morreram, exceto aqueles onde estava o sangue do cordeiro, que simbolizava exatamente o Cristo que foi prometido que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor então vem fazendo revelações preciosíssimas. E esta Páscoa foi instituída como dia da libertação. O dia que o povo alcançou a libertação da escravidão do Egito. Estavam livres para servir e para adorar ao Senhor. É pena que Israel não foi fiel ao Senhor e abandonou a Deus em inúmeras ocasiões. E isso os levou novamente a outras escravaturas ou até mesmo a dispersão. Infelizmente, para a tristeza de Israel, eles sofrem até hoje
por não estarem numa pátria realmente organizada e respeitada por todas as outras nações da terra. Mas esse dia vai chegar, porque o Senhor jamais abandona os seus. Muitos já morreram, muitos já sofreram por causa disso. A Páscoa, portanto, é uma instituição que traz o sentido literário da libertação. Na véspera da Páscoa, Jesus chama os seus discípulos e manda que eles organizem o local, porque ele ia comer a última Páscoa junto com eles. E na mesa o Senhor institui a ceia, que é o novo acordo entre Deus e o homem. O acordo primeiro, que foi firmado no Monte Sinai com a lei, não pôde ser a razão da esperança da humanidade, porque os homens não conseguiram observar. Mas Jesus veio e cumpriu toda a lei, conforme está escrito no livro de Mateus, capítulo 5. E não só cumpriu, como também tornou-se o Cordeiro de Deus e entregou a sua vida, para que, através do seu sacrifício pascual, nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Querido, ele tornou-se o nosso protetor, ele tornou-se o caminho da vitória de todo aquele que nele crê. Ele é o guia que conduz ao céu, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade que liberta, porque ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o pão que alimenta, porque ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Todo aquele que comer da minha carne jamais morrerá. Querido, ele é a ressurreição da vida. Ele disse também: aquele que estiver vivo aqui na terra nunca morrerá, mas aquele que morrer eu ressuscitarei no último dia. Isto falando sobre aqueles que crerem nele. Ele diz também que ele é a fonte da água viva. Quando você estiver sedento, com sede de Deus, sede de justiça, clame por Jesus Cristo, porque ele vai saciar a sua sede. Creia no Senhor Jesus. Entenda que Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é uma festa. Páscoa é libertação dos pecados e a comunhão com o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai bendito, que a tua palavra penetre os corações e que desperte no coração das pessoas o interesse de pesquisarem na própria palavra todos os ensinamentos preciosos que o Senhor tem. Algumas vezes eu dou apenas aqui, ó Deus, uma pequena palhazinha daquilo que é extraordinariamente profundo. Se a pessoa interessar e buscar na tua palavra, vai se tornar conhecedor da tua grande revelação, a qual nos mostra a vida eterna profundamente, claramente, extraordinariamente, fácil ao entendimento de qualquer pessoa que deseje. E eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.